Olá, o meu nome é Fábio Souza e nós agora vamos dar início à nossa primeira aula sobre os tipos de frases. A aula 1, que é esta presente aula, vai se tratar sobre os seguintes tipos de frases. Frases declarativas, frases interrogativas e frases exclamativas. Ok, nós sabemos aqui que cada um desses tipos de frases, a cada um desses tipos de frase é associada um tipo de pontuação. Cada frase dessas tem um objetivo. A língua portuguesa, não só a língua portuguesa, mas todas as linguagens e línguas disponíveis na atualidade, elas vêm dotadas de mecanismos que nós, falantes, sejamos nativos ou sejamos falantes estrangeiros de qualquer outro tipo de língua, toda língua vem dotada de mecanismos que nós podemos utilizar para atingir o nosso objetivo de acordo com o contexto em que ela será utilizada. Para além desse ponto de exclamação, fazendo aqui um parêntese, existem também figuras de linguagem, aqui falando sobre esses tipos de mecanismos que nós podemos utilizar para atingir os nossos objetivos. Existem figuras de linguagem, existem vários métodos, de acordo com o contexto, que nós falantes podemos utilizar para fazer valer do nosso objetivo, para atingir o objetivo que a gente quer de acordo com o contexto. Por exemplo, aqui nós podemos dizer, tratando da frase declarativa, por exemplo, a frase declarativa, o próprio nome diz, ela vem declarar alguma coisa ou algo. Dessa forma, a frase declarativa, ela vem acompanhada de um ponto final. O ponto final é a pontuação que caracteriza o tipo de frase declarativa. Portanto, toda frase que no final existe um ponto final, este ponto, ela vai ser uma frase declarativa. Depois, mais para frente, nós vamos estudar os tipos de frases declarativas que existem, afirmativas e negativas. A frase interrogativa. A frase interrogativa, ela vem interrogar algo, ela vem perguntar alguma coisa. Portanto, perguntar alguma coisa ou interrogar. E qual é o ponto que vem associado a essa frase, que caracteriza essa frase como frase interrogativa? É o ponto de interrogação. Portanto, o ponto de interrogação, este ponto, caracteriza essa frase como frase interrogativa. Portanto, toda frase, ou seja, toda frase que seja uma pergunta, vai vir munida deste ponto de interrogação. Por exemplo, foi ela que fez aquilo? Entende? É uma frase interrogativa. Depois, a frase exclamativa, ela vai exclamar algo. O que é que significa exclamar? Dizer algo em tom surpreso. É por isso que a frase exclamativa, ela diz algo em tom surpreso. O ponto que é associado a essa frase é o ponto de exclamação. Portanto, ponto de exclamação que é esse ponto, ok? Esse ponto é o ponto de exclamação. Toda frase que vem associada com esse ponto é uma
uma frase exclamativa. Aqui também vale dizer que o tipo de entonação que nós damos às frases na parte falada, na parte oral, nós aqui estamos a ver a parte escrita. Na parte oral, cada frase que nós dizemos, o tipo de, a maneira como nós falamos a frase, vai definir o tipo de frase que é, vai definir o objetivo que a gente quer atingir ao dizer aquela frase. Por exemplo, ora, vamos por aqui um exemplo. A expressão é ela. Eu vou escrever aqui que eu vou utilizar outras. Ora, por exemplo, aqui esse tipo de frase, essa frase, a gente pode moldá-la de acordo com o nosso objetivo. Qual é o objetivo que a gente quer atingir ao dizer essa frase? Por exemplo, nós queremos dizer que nós queremos acusar alguém, nós queremos dizer que foi aquela pessoa. É ela. Nós vamos colocar um ponto de exclamação, nós estamos a dizer com um tom de surpresa. É ela. Nós estamos a acusar uma pessoa. É ela. Entendem? Pronto, é uma frase exclamativa. Por exemplo, nós queremos perguntar se é ela. É ela? Nota-se aqui que nós já demos outro tipo de entonação à frase. É ela? Entendem? Nós aqui estamos a perguntar se é ela. Agora aqui dizendo, nós quando colocamos um ponto final, é ela. Nós estamos simplesmente a dizer, estamos simplesmente a afirmar alguma coisa. Outro exemplo, na modalidade escrita, é ela. Nós usamos aqui 3 pontos, por exemplo. O que é que significa esses 3 pontos? O nome desses pontos são reticências. Esse ponto, nós vamos dizer assim, é ela. Significa que nós não dizemos tudo o que queríamos dizer. É daí é que entra as figuras de linguagem. Nós aqui, é ela. Por exemplo, nós aqui dizemos, mas não dizemos tudo o que queríamos dizer. Existe algo implícito, isso é matéria para outra aula, mas existe algo implícito aqui nessas reticências. Ok? Pronto. Vamos apagar aqui, vamos dar continuidade. Só um parêntese que nós abrimos. Por exemplo, nós agora vamos trabalhar os vários tipos de frases separadamente. Vamos por aqui. Frases declarativas. Vocês podem fazer uso dessas anotações, são anotações bem simples, claras e objetivas que vocês podem anotar para depois fazerem uso, para estudar. A frase declarativa ocorre quando o emissor é quem fala, neste caso, emissor é quem fala, ocorre quando o emissor constata um fato. Constata um fato. Ou seja, a frase declarativa informa ou declara alguma coisa, como nós já referimos anteriormente. Ela informa ou declara alguma coisa. Agora, os tipos de frases declarativas, nós aqui podemos separar as frases declarativas em 2 tipos. Existem as frases declarativas afirmativas. Eu vou colocar aqui um exemplo. Obrigaram o rapaz a sair de casa. É uma frase afirmativa e nós já vamos descobrir
O que é que distingue as frases declarativas afirmativas das frases declarativas negativas? Negativas. Ok? Por exemplo, ela não está em casa. Aqui, a presença do termo não, nós depois vamos estudar outros termos que podem ser utilizados para classificar uma frase declarativa negativa, para além do não. O não nessa frase caracteriza como negativa. Sempre que a gente utiliza não, será uma frase negativa. Agora, continuando, nós vamos falar sobre as frases interrogativas, frases interrogativas. Ocorrem quando uma Então, as frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. O emissor da mensagem é quem fala, quem pergunta, no caso. Portanto, a frase interrogativa, nós já sabemos que as frases interrogativas são frases que contêm um tipo de pergunta, um tipo de interrogação, certo? E é caracterizada por este ponto, pelo ponto de interrogação, não se esqueçam. Toda frase que vem terminada por esse ponto é uma frase interrogativa, ok? E são empregadas quando se deseja obter uma informação. Uma informação. Neste caso, a interrogação pode ser direta ou indireta. Aqui nós já passamos para outro tipo de matéria que nós vamos estudar em aulas a seguir. E aqui eu vou colocar alguns exemplos de frases interrogativas. Portanto, você aceita um copo de suco? Notamos aqui que na parte oral nós temos que dar uma entonação especial à frase. Na parte escrita, nós temos que fazer uso do ponto de exclamação. Essa aqui é uma interrogação direta. Interrogação direta. Eu não vou me guiar muito por essa via, porque nós vamos tratar sobre o discurso direto e indireto em outras aulas. Ok. Nós agora vamos passar para outro tipo de frase. Depois nós vamos fazer algumas atividades correspondentes à matéria para fixação de conteúdo. Ok? Está seco. E agora nós vamos tratar das frases exclamativas. Que o emissor
Nós já sabemos o que é que significa emissor, é quem fala, a origem da frase, o emissor. Exterioriza, ou seja, o objetivo desse emissor ele exterioriza um estado afetivo. O que é que significa o estado afetivo? Como nós já dizemos, aqui na frase exclamativa nós podemos fazer uso da palavra surpresa como palavra-chave, porque as frases exclamativas elas emitem a ideia de surpresa. Nós, quando dizemos uma frase exclamativa, ela tem que vir acompanhada do ponto de exclamação. Pode ser usado tanto um quanto dois. Também na modalidade escrita também existe assim ou assim, que é uma pergunta exclamativa, no caso, pode ser usada assim. Algum exemplo? Nós, quando vamos falar, por exemplo, nós tivemos uma prova muito difícil, que nós costumamos fazer e tal, a gente vai comentar com outro colega, nossa, que prova difícil. Neste caso vai ser usado um ponto de exclamação, que prova difícil, um tom de surpresa, um tom de exclamação. Depois, outro exemplo, quando nós comemos algo bom, um bolo, por exemplo, que é muito bom e nós queremos expressar que nós gostamos muito daquele bolo. Que bolo gostoso! Nossa, estava muito bom! Entendem? Estava muito bom. Vai ser utilizado assim, com um ponto de exclamação. Ok? Portanto, esses foram os tipos de frases que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou colocar aqui um pequeno resumo para a gente retomar o que foi visto, para a gente retomar a aula. Ok? Portanto, nós sabemos que, vou fazer aqui um pequeno esqueminha. A frase declarativa, ela vem acompanhada com o ponto final, que é este ponto final, ok? Este é o ponto final. E ela pode ser tanto afirmativa, só vem com um ponto final, ou pode ser negativa quando tem a palavra não. Depois, mais à frente, nós vamos estudar outros tipos de palavras que definem uma frase declarativa como negativa, ok? A frase interrogativa, ela vem acompanhada do ponto de interrogação, que é esse ponto de interrogação, faz uma pergunta. Ok? Aqui um exemplo, eu como não dei o exemplo, da frase declarativa, eu estou triste hoje. É uma frase declarativa afirmativa porque eu estou a afirmar que eu hoje estou triste. A frase negativa, declarativa negativa, eu hoje não estou triste. É uma frase declarativa porque eu usei a palavra não. A frase interrogativa, você está triste hoje? Você hoje está feliz? Nós estamos a fazer uma pergunta, é uma frase interrogativa, nós usamos o ponto de interrogação. E depois a frase exclamativa. Nós temos aqui uma palavra-chave. Primeiro, a frase exclamativa, ela faz uso do ponto de exclamação, que é aqui este, ok? E a palavra-chave é surpresa. Significa, nós vamos falar com o tom de surpresa. Por exemplo, nossa, que bolo bom! Nós vamos usar a frase exclamativa porque eu estou a exclamar. Exclamar significa dizer algo em tom de surpresa. Ok? E nós agora
nós vamos fazer algumas atividades de fixação de conteúdo. Portanto, aqui nós vamos nossa, tá molhado. Portanto, atividade 1. Qual é o sinal? Nós vamos colocar aqui, eu vou escrever se é o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. Ok. Nós aqui vamos escolher qual tipo de ponto é que vai ser utilizado. Aqui, que dia lindo! O que é que eu estou fazendo? Estou a perguntar ou estou a exclamar alguma coisa? Hoje o dia amanheceu lindo, nossa, que bonito! Eu estou a exclamar alguma coisa, por isso nós vamos usar o ponto de exclamação. Embaixo, qual é o seu nome? Qual é o objetivo dessa frase? Qual é o seu nome? A entoação, a forma como eu falo a frase, ela dá a ideia de quê? De pergunta. Então, nós vamos usar o ponto de interrogação. Certo? Aqui, você vai à aula hoje? Outra vez, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a perguntar. Você vai à aula hoje? A forma como nós dizemos as palavras, as frases, conta muito. Mais uma vez, vou voltar a repetir, a entoação conta muito para a gente atingir o objetivo que a gente quer com essa frase. A forma como a gente fala influencia bastante. Aqui nós vamos usar o ponto de interrogação também. Ok? Ponto de interrogação. Ok. Por exemplo, agora aqui, eu vou colocar aqui ponto. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou escrever uma frase. Portanto, ok. Nós temos aqui um ponto de exclamação e temos aqui uma frase. Que beleza! Portanto, o nome desse ponto é o ponto de exclamação. Vou pegar aqui o outro pincel.
Ok? Vou escrever aqui em vermelho que é para vocês terem clareza. Exclamação. Nessa frase, o que é que ele indica? Que beleza! Eu acordo, por exemplo, vejo um dia lindo. Vou à janela, abro a janela e vejo. Que beleza! Está a expressar o quê? Admiração, surpresa. Então, esse é o objetivo do ponto de exclamação. Vou colocar admiração, surpresa. Portanto, se nós aqui temos o ponto de exclamação, nós hoje estamos a trabalhar frases declarativas, interrogativas e exclamativas. Se nós temos aqui o ponto de exclamação, essa frase é uma frase exclamativa. Certo? Agora eu vou pôr aqui o ponto e vou perguntar para vocês. Ok, nós aqui temos este ponto e temos uma frase: a estrela brilha no céu. Percebam bem o tom que eu dou a esta frase: a estrela brilha no céu, a entoação. Portanto, este ponto é o ponto final. Aqui nessa frase, o que ele vai expressar? Ele vai expressar declaração. Ele está a declarar alguma coisa. Está a declarar que a estrela brilha no céu. Então eu vou colocar aqui declaração. Declaração ou afirmação. É uma frase declarativa afirmativa. Portanto, declarativa é o tipo de frase. Ok? Aqui imagina se fosse a estrela não brilha no céu. Seria uma frase declarativa negativa.